Eu sou tenor aqui no grupo, sou diretor musical do grupo, uma pessoa mais chata, né? Pessoa que cobra, uma pessoa que briga, mas alguém tem que fazer o trabalho sujo, né? Verdade. Eu canto tenor, quarteto, estou com a minha esposa Adriana que está ali, o meu filho Diego, e ao meu lado aqui está a Amanda. A Amanda está aqui hoje com a Ananda, com o JJ, o Júlio Júnior, estão ali sentados, e a Amanda canta soprano aqui no grupo. A Amanda é a nossa capelã aqui do grupo, é responsável pela parte espiritual do grupo. E ao lado dela temos a Julinha. A Júlia está aqui hoje com o João, que é um dos nossos oradores do quarteto. O João é bem conhecido da região, né? O João é distrital de jovens do distrito de Guadalupe. Ele é um dos nossos oradores. E a Julinha canta contralto e mezzo soprano aqui no grupo. Só uma observação, eu me batizei aqui em 2012. A Julinha é prata da casa, ó. Glória a Deus. A Julinha é prata da casa. E ao lado da Julinha a gente tem o Roberto, que é o cara social aqui do grupo, responsável social. É o cara social aqui. O Roberto canta barítono, baixo e mais as vozes que ele inventa. O Roberto Carlos está aqui com a Beth, sua esposa, e ó, o Roberto Carlos ele é pai da Amanda, avô da Amanda e do JJ. O Roberto Carlos, a gente está nessa estrada há muito tempo, né, Roberto? Para não entregar a idade. Fala isso não. Não fala ideia. A gente só cantou na apresentação da Amanda, né? Só isso. E eu não tenho problema com idade, eu tenho 35 anos. Então, olha quanto tempo. Há 10 anos. Conta. Há 10 anos que ela tem 35. Ai, que Deus seja louvado, irmãos. Ah, mas a música que nós vamos cantar agora chama-se Foi Por Isso Que Choveu. É um louvor novo, né? Para quem tem mais de 50, ele é novo, né? E a pessoa que pediu para a gente cantar esse louvor hoje não está aí, que é a pessoa que nos convidou para louvar aqui hoje, a Gabi. Mas alguém for filmar aí, passa para ela depois. Tá bom? Foi por isso que choveu. O céu ficou silente quando a cruz se ergueu ali. Dizem que choveu, se é verdade eu não sei. Acho que milhões de anjos choraram com o Senhor. Parece que foi chuva para todos nós. Estavam os anjos prontos para o tirar da cruz. Bastava apenas vir a ordem de Deus. Porque me abandonaste, Cristo então pergunta ao Pai. O céu contempla a cena com muita dor. Não sei como anjos choram, mas eu sei. Choraram quando
virou a face o Pai não pôde suportar. Milhões de anjos choraram, foi por isso que choveu. Milhões de anjos choraram, foi por isso que choveu. Queridos, permita-me saudá-los inicialmente à luz da Bíblia. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, diz assim: ao Rei eterno, Deus único, invisível, imortal, a Ele toda a honra e toda a glória. E essa igreja diz: Amém. Queridos, feliz sábado a todos. Aos varões da plataforma, fiquem à vontade para ocupar esses lugares. Que Deus seja louvado, exaltado e engrandecido por todos nós. A igreja diz: Amém. Obrigado à igreja pelo convite, um privilégio enorme de estar convosco para juntos exaltarmos o nome de Jesus. Amém. Nesse privilégio não nos furta a responsabilidade da mensagem nesta manhã. Complementando o convite, a gratidão de estar com vocês, um abraço também ao quarteto novo aqui, que é uma bênção, a todos que acompanham o quarteto, a família do Alexandre também é uma bênção, e a todos que eu não via há muito tempo. Queridos, vamos para dentro da palavra, que são 11 horas 20 minutos, é o que nos traz aqui também, em nome de Jesus. Dentro da própria Bíblia, está no seu coração. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça... Então vamos de novo. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem? É dom para que ninguém ponto é conhecido, sim ou não? Sim ou não? Sim. Vamos ao outro contexto. Quem é a graça? Jesus é graça, sim ou não? Sim. Dom é um presente que nós não merecemos, sim ou não? Sim. Então Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Amém. Obrigado, Barulho. E a igreja diz? Amém. Isso. Aí vamos fazer um paralelo. Se Jesus é a graça e nós testificamos isso, eu pergunto para a amada igreja: a igreja que tem a presença de Jesus é uma igreja cheia? De graça. Isso, igreja. A igreja que tem a presença de Jesus é uma igreja cheia de graça. E quem concorda diz? Amém. Vamos fazer agora um paradoxo. A igreja que não quer ou expulsa Jesus é uma igreja sem graça. Isso. A igreja que não quer Jesus é uma igreja sem graça. Isso. Ou morta, ou perdida, ou desgraçada. Por que faço essa introdução? Porque de fato é um acontecimento real dentro da própria Bíblia. Hoje posso louvar ao Senhor porque esta igreja aqui tem a presença de Jesus. Amém. E quem crê diz? Amém. Queridos, então essa igreja está cheia da graça. Abra comigo as Sagradas Escrituras do Evangelho de Jesus, segundo escreve o doutor Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 31. Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 31. Lucas, capítulo 4, versículo 31. Quem encontrou, diga amém. Vamos orar mais uma vez e darmos início à mensagem em nome de Jesus. Oremos. Grandioso Deus, obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Neste momento, abrimos as Sagradas Escrituras e damos espaço para que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, porque esta é a nossa necessidade. E quem concorda diz? Amém. Deus seja louvado. Queridos, Lucas capítulo 4, versículo 31, análise inicial. A igreja que tem a presença de Jesus está cheia da... A igreja que não quer ou expulsa Jesus é uma igreja sem graça. A igreja do Marechal Hermes é uma igreja? Ai, quem pegou diz amém. Deus seja louvado.
abençoado. Vamos para Lucas 4:31, que diz assim. Vamos analisar. Qual título ou epígrafe na sua Bíblia? A cura de endemoniado em Cafarnaum. Perfeito, a cura de endemoniado em Cafarnaum. Lucas 4:31 diz assim, ó. E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. Ponto. Segura essa informação inicial. Jesus foi para Cafarnaum qual dia? E fazia o quê? Aonde? Ponto. Essa informação é fundamental. Jesus vai para Cafarnaum. Precisamos analisar por qual razão Jesus vai para Cafarnaum, cidade da Galiléia, para ensinar justamente no sábado. Vamos ver. A princípio, precisamos ver, se Jesus foi para Cafarnaum, é sabido de vós outros, que assim como nós, para chegarmos aqui na igreja de Marechal Hermes, precisamos ter saído de algum lugar, sim ou não? Sim. Então, entendemos que a igreja de Marechal Hermes foi o nosso destino, sim ou não? Sim. Vamos ver a origem que levou Jesus a chegar em Cafarnaum e por qual razão. É sabido de vós outros que o capítulo 4 de Lucas, ele inicia-se nos revelando que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado aonde? E ficou lá quanto tempo? Isso. E agora, a partir do versículo 14 do capítulo 4 de Lucas, veja o que acontece. Jesus retorna lá do deserto. Quem entendeu diz amém. Amém. Diz assim, então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região. Percebam, quanto tempo ele ficou fora? 40 dias. E nesses 40 dias e 40 noites, ele volta. A Bíblia está dizendo para mim e para você que quando ele volta no poder do Espírito, a fama dele está correndo, porque ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, em nome de? Em nome de? E quem crê diz? Amém. E quando Jesus volta agora para a Galiléia, a fama dele está correndo por toda a circunvizinhança. Todos que aguardavam a volta de Jesus estão anunciando, Jesus chegou. Olha, ele chegou no poder do Espírito. E para chegar no poder do Espírito, fica subentendido que ele fez várias manifestações para a honra e para a glória de Deus. A igreja diz? Amém. Outro versículo 15 diz assim, e ensinava na sinagoga fazendo o quê? O 15. Isso, perfeito, obrigado, varô. Ele chega na sinagoga, antes da sinagoga, ele volta para Galiléia, a fama dele se espalha, ele vai para Galiléia, quando chega agora na Galiléia, está na sinagoga, a Bíblia revela, a fama de Jesus se espalhou por toda aquela região, e quando ele adentra na sinagoga, ele é glorificado por todos. Quem entendeu diz amém. Amém. A igreja está cheia da graça, sabe por quê? Quem está lá? Jesus. E quem está aqui? Jesus. E quem recebe diz? Amém. Ponto. Essa era a alegria que estava na igreja. Essa alegria lá é a alegria que está aqui para a honra e para a glória de Deus. Amém. Detalhe, a igreja glorificava Jesus. Percebam? Após 40 dias, 40 noites, volta Jesus para Galiléia, no poder do Espírito. E você não está aqui por acaso. Está aqui porque o Espírito Santo lhe conduziu. Amém. E quem recebe diz? Amém. Bom, vamos agora, versículo 16, que diz assim, Jesus agora foi para Nazaré, aonde havia sido criado. Aonde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ali. Olha o que Jesus está fazendo, ele vai para a sinagoga aonde? Aonde? Nazaré. A Bíblia diz, pega esse detalhe, onde ele havia sido, porque esse detalhe agora do 16 fará ligação com o finalzinho do 23, aonde Jesus havia sido criado, sim ou não? Sim, Jesus entra lá segundo o seu costume, entra na sinagoga, senta-se, deram a palavra para Jesus, e deram um livro da lei, e o livro da lei é o livro do profeta Isaías, capítulo 61. E Jesus agora tem a palavra. Quando Jesus começa a ler o capítulo 61 de Isaías, Jesus começa de acordo com as Escrituras. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me
Ele me ungiu para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos oprimidos, para pôr em liberdade os cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ponto, está na tua Bíblia. Jesus fechou a Bíblia, entregou o livro para o assistente. Jesus agora volta a sentar e toda a igreja está olhando atenta para Jesus. Essa igreja diz: amém. Essa igreja é com a graça. Amém. Amém. Glória a Deus. Por que é com a graça? Isso, varão. O que a igreja diz? Amém. Então adora, a igreja lá elogiava, glorificava o nome de Jesus aqui. Vamos ficar mudos, sim ou não? Não fica mudo não, glorifica também. A igreja diz amém. Ele acabou de pregar. Olha a reação da igreja. Vem comigo para dentro da Bíblia, que diz em nome de Jesus, versículo 21. Então Jesus começou a dizer: hoje cumpriu o quê? E qual era o contexto das Escrituras? O Espírito do Senhor Deus estava sobre quem? Mas quem profetizou? Isaías. Você percebe agora que pegou e diz amém? Como Jesus vem cumprir a profecia do profeta Isaías. E toda a igreja, olha o versículo 22. A igreja ficou maravilhada. Olha o que diz o 22. E todos que? Todos davam testemunho dele e falavam: que palavra maravilhosa, que palavras de graça que saem dos lábios de Jesus. Toda a igreja, porque ele acabara de mostrar que ele veio para cumprir as profecias de Isaías capítulo 61. Mas Jesus conhece tudo, sim ou não? Sim. Sim. Olha o que Jesus vai dizer sondando os corações do povo em Nazaré. 23 começa assim. Ou melhor, antes do finalzinho do 23, ele diz assim: não é este o filho de José? Por que eles perguntam se não é este o filho de José? Porque José era um homem milionário? Não. Um homem poliglota? Não. Eloquente? Não. Era um homem humilde. Um simples carpinteiro. E agora Jesus, conhecendo o coração, por que eles fazem isso? Para dizer o seguinte: olha, como pode este homem que nós estamos glorificando ser filho de José, falar com tanta propriedade? Versículo 14. E Jesus voltou no poder do Espírito. E a igreja diz amém. Percebe? E agora Jesus vai dizer para eles assim no versículo 23. Vem comigo em nome de Jesus. Ele diz assim, segundo a Bíblia: então Jesus lhe disse: sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio: médico, cura-se a si mesmo. Dirão também: tudo o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum, faça aqui também aonde? Aonde? Olha o que a Bíblia disse lá no 16. Por que ele foi em Nazaré? Aonde ele havia sido criado. Agora estão testificando: ó, tu fez milagre lá em Cafarnaum, faz aqui também aonde? Na sua terra. Jesus está dizendo: olha, eu sei o que passa no coração de vocês, eu sei o que passa na mente de vocês, eu sei que vocês vão me pedir um sinal, mas o sinal que vocês precisam, vocês já tiveram e não crerão. Aí Jesus começa a discorrer dentro da própria história da Bíblia. Ele vai dizer assim: olha, houve um grande período, ficou 3 anos e meio sem chover, no tempo do profeta Elias. A nenhum deles foi enviado o profeta, a não ser para a viúva de quem? Sarepta. Olha o que Jesus está dizendo. Havia muitas viúvas, mas somente a viúva de Sarepta recebeu a bênção, sim ou não? Sim. Ela pertence ao povo de Israel? Não. Jesus continua: olha, houve um período, no tempo do profeta Eliseu, que havia muitos leprosos, somente um foi curado. E quem foi? Naamã, o sírio. A pergunta que faço: este pertencia ao povo de Israel? Não. Aí Jesus vai dizer assim, está na sua Bíblia: não há profeta sem honra, a não ser onde? Na sua pátria ou na sua própria terra. Lembra que o texto disse, começou lá no 16, Jesus havia sido criado aonde? Em Nazaré. Finalzinho do 23, faz um milagre aqui, tu não fez em Cafarnaum, faz aqui na tua terra. E Jesus está dizendo: nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Olha o que acontece quando Jesus diz isso para aquele povo que queria um sinal. Mas eu pergunto: Nazaré não estava com Jesus?
Sim ou não? Sim. Jesus não é graça? Sim. Sim. Então Nazaré está cheio da graça, sim ou não? Sim. Sim, até aqui sim. Dito isso, vamos lá comigo. 28 diz assim: todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, o que acontece? O que houve? Por quê? Vocês entendem agora o que está acontecendo? A Bíblia está dizendo para mim que no 22 eles estavam alegres. Sim ou não? Sim. Sim. Agora quando Jesus disse, olha, eu não vou dar sinal porque os sinais que vocês precisam já houveram, mas vocês não creram. Mas aí ele está dizendo, olha, lembra da viúva de Sarepta, que não é do povo de Israel? Lembra de Naamã, que não é do povo de Israel? Lá eles tiveram fé e alcançaram a sua bênção. Aqui vocês têm a presença, têm a graça, mas não têm fé. E agora quando Jesus diz isso, a Bíblia diz no 28, que eles se encheram de ira. A mesma igreja sai do 8 a 80. No 22 eles estão alegres, sim ou não? Sim. Quando ouviram a verdade se enfureceram. E olha o resultado da ira da igreja no versículo 29. O que eles fazem com Jesus? Expulsaram. Olha a igreja. A mesma que estava glorificando a Jesus. A igreja que está maravilhada com a palavra. Que palavras de graça que são essas dos lábios de Jesus? Está no versículo 22. Agora a Bíblia está dizendo que no versículo 28 a igreja ficou irada com Jesus. Leva Jesus para fora da cidade. Não somente para fora da igreja. Mas Nazaré não está com a graça? Sim. O que Nazaré faz com a graça agora? Jogou a graça fora. E quem não tem a graça ou quem não quer a graça está sem graça. Sem graça. Desgraçado, porque se a graça salva, quem não quer a graça está perdido. Nazaré, porque ouviu a verdade, expulsou Jesus. Nazaré, nesse contexto aqui, ficou sem a graça. Levaram Jesus para o alto do monte para de lá tentar matar Jesus. Versículo 30 diz que Jesus passou no meio deles. Agora precisamos reiniciar o versículo 31. A pergunta que faço: por qual razão Jesus chegou a Cafarnaum? Foi expulso. E quem entendeu diz amém. Amém. Ponto, nada é por acaso, tudo tem um propósito. Jesus foi para Cafarnaum, porque lá em Cafarnaum, aquela igreja de gentios, não considerados judeus, o que acontece? Eles agora aceitam a pregação de Jesus. Por isso que o versículo 31 parece continuação da mesma história, porque Jesus chega lá em Cafarnaum, pregava em qual dia? Sábado. E a igreja ficou como? 32. Olha como ficou a igreja em Cafarnaum. E a igreja aqui diz amém. Lá em Cafarnaum, parece que a história vai repetir, parece. Agora lá em Cafarnaum, Jesus está na sinagoga dia de sábado pregando. Toda a igreja está maravilhada. Parece que é a mesma história. A igreja está ouvindo palavras, que palavras de graça, palavras maravilhosas, palavras poderosas que estão saindo do lado desse Jesus. Toda a igreja, a palavra é essa. E a igreja diz amém. E esta palavra que está nos nossos lábios. Amém. Essa é a palavra que está nos nossos lábios. Amém. E quem tem essa palavra diz amém. Ponto. Aí eu preciso levar a igreja que a Bíblia testifica a própria Bíblia. João 17 diz o quê? Santifica-os. E a igreja diz amém. A igreja está maravilhada, a sinagoga lá, porque estou ouvindo do próprio Cristo a palavra da verdade. E essa igreja que diz amém. E quando o texto diz, olha, com palavras de autoridade, não é de força, é conhecimento. Tudo que Jesus fala é fundamentado nas Sagradas Escrituras. E essa igreja diz amém. Ponto. A sinagoga agora em Cafarnaum está em festa, sim ou não? Sim. Sim. Mas é sabido de vós outros que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus vai ser perseguido, sim ou não? Sim. Sim. E agora vamos ver o que acontece no 33. Jesus está dentro da sinagoga. Quando a sinagoga está maravilhada, veja o que acontece. Olha o que acontece no 33. Um dos presentes estava com certo vergonha. Isso, então lê o texto para mim, na sua tradução, por gentileza, varão. E segura aí o microfone. Vem, igreja. Amém.
Lucas 4:33. Obrigado, varão. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz. Segura aí. Olha o que acontece. A igreja está alegre, a igreja está em festa, sim ou não? Sim. O inimigo tentou atrapalhar, tentou roubar a cena dentro da sinagoga. É sabido de vós outros, aonde está a presença do Espírito Santo, o espírito imundo tem que bater em retirada. Amém. Se nós temos a graça, de acordo com a própria Bíblia, em Tiago 4:7, a Bíblia diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistivos ao diabo e ele... E quem crê diz? Amém. A manifestação do espírito imundo dentro da igreja, dentro da sinagoga. Perceba, olha o que diz o versículo 34. Vamos, varão. Ele disse, em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perdermos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E a igreja diz? Amém. Olha o que está acontecendo aqui. Você deu amém? Entendeu o amém que deu, né? O espírito imundo reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Ele grita em voz alta, ele bradou. E ele veste para o quê? Perdermos, dependendo da sua tradução, vai dizer assim: veste para nos destruir. Precisamos testificar dentro da própria Bíblia. Se nós pegarmos esse contexto de 1 João capítulo 3, versículo 8, na parte B, vai dizer assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém. Ponto. É uma autoconfissão do inimigo nesse contexto, versículo 34, para dizer o seguinte: eu reconheço que tu és o Filho de Deus e bem sei que, Senhor Jesus, tu tens autoridade e poder para me destruir. Amém. Percebe a confissão do inimigo? Sim ou não? Sim. Sim. E olha o que Jesus fala logo em seguida. Próximo versículo, varão. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. A igreja diz? Amém. Um adágio, mas é fato. Todos dizem assim, ou pregamos assim: quando Deus manda, até o diabo obedece. Sim. Amém. Está bem, igreja? Amém? Ponto, está provado. Deus mandou. O próprio Jesus disse: sai deste homem. Não aconteceu, sim ou não? Então, quando Deus manda, essa igreja diz? Amém. O que aconteceu? Saiu no mesmo instante, nada mais aconteceu com aquele homem. Observe, a igreja está tão admirada, tão feliz, que agora sai do campo da teoria que vai para a prática. Amém. Maravilhados com a palavra. Agora estão maravilhados porque viram Jesus expulsar um espírito imundo, algo que outrora jamais haviam visto. Próximo versículo, varão, por favor, vamos contextualizar aí. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem. Amém, igreja? Olha o que a igreja agora está admirada. Eles viram Jesus expulsar o espírito imundo, sim ou não? Sim. Saíram da teoria, saíram das palavras para a prática. Agora toda a igreja está maravilhada e começa a conversar um com o outro. Não dá tempo para tititi, não tem fofoquinha, não tem disse-me-disse dentro da igreja, porque o assunto era um só. Quem era o assunto? Jesus. Essa igreja diz? Amém. Literalmente, Cafarnaum está sendo da graça e não tem fofoca em Cafarnaum, porque só tinha um assunto. E olha a pergunta que um faz para o outro: quem é este homem? Que palavra é esta? Sabe que palavra é esta? De acordo com Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz assim: porque a palavra é viva e eficaz, mais cortante que o quê? Penetra tão profundo a ponto de dividir o quê? Não, ao contrário, espírito e a alma, e depois juntas e medulas, sim ou não? É essa palavra que adentra no coração da igreja em Cafarnaum. Você percebe? Essa é a palavra que adentra no coração da igreja em Marechal Hermes. Essa é a palavra que vivifica a igreja. Todos lá estão maravilhados em nome de Jesus. Nós nunca tínhamos visto algum espírito imundo ser expulso. Hoje nós vimos, hoje nós reconhecemos, assim como os demônios, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém. Isso faz presente aqui hoje. Amém. E você falou com ele. Amém, Senhor. Se amém foi quem. E você falou com ele. Amém. Deus seja louvado. Próximo versículo, varão. Olha o que acontece. E
e a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Bom, contextualizando rapidinho, eles estão tão admirados, tão maravilhados, perguntando entre si quem é esse pregador, que mensagem poderosa é essa, que palavra é essa, no 37. Onde Jesus estava? E Cafarnaum estava onde? Na igreja, na sinagoga, sim ou não? Sim. E olha o que acontece agora no 37. A igreja está tão maravilhada que saíram para espalhar a fama de Jesus. A igreja saiu para fazer trabalho missionário. A igreja começou a evangelizar. Subentendido fica que para isso acontecer, teve que terminar o culto, sim ou não? Sim. Porque a Bíblia disse no 37 que a fama de Jesus espalhou-se por toda a circunvizinhança. Ou seja, a igreja agora, olha, eu vou para a rua para dizer. E imagine o texto agora. Se cada um tem um problema, dificuldade em casa, sabe que é a solução? Jesus. Amém. Glória a Deus. E quem quer solução diz? Amém. Ponto. Aí pronto, acabou o culto. Por que acabou o culto? Olha o 38 para concluirmos. O 38 vai dizer assim, vamos parando. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram por ela. Bom, contextualizando, obrigado meu líder. A Bíblia está dizendo para mim que enquanto no 37 a igreja sai para evangelizar, no 38 Jesus recebe o convite de Pedro. Mestre, vamos almoçar em casa. Só que ao chegar na casa de Pedro não tem almoço. Por quê? A sogra está doente. O que faz os discípulos que outrora acabaram de ver Jesus expulsar o espírito imundo? Intercede a Jesus, roga ao mestre. Mestre, temos um problema. A sogra de Pedro está com febre muito alta. De acordo com Lucas, esta febre, de acordo também com os estudiosos, poderia ser associada à malária, que poderia levar a sogra de Pedro à morte. E por essa razão, Jesus intercede, inclina-se próximo a ela, põe a mão nela e restaura a fé. Amém. Você percebe? As mesmas palavras que expulsaram o espírito imundo, as mesmas palavras que Glória a Deus. as mesmas palavras que expulsam o espírito imundo são as mesmas palavras que curam. Amém. É a mesma palavra que salva. Amém. É a mesma palavra que liberta. Amém. Ponto. Por mais que esse pregador fale um pouco de alegria, mas nós estamos dentro da palavra, dentro da própria realidade bíblica. É para aquele que crê. Eu creio que essa igreja crê no nome de Jesus. Ponto. A sogra de Pedro está curada. Ponto. E olha o que o texto diz depois no 39 e 40. No 39 só. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta deixou. E logo se levantou, passando a servir. Amém. Então, o subentendido está que ela estava com febre, foi curada e foi preparar o ramo para Jesus e o discípulo. Amém. Qual dia era? Isso, qual dia? Sábado. Pronto, agora eles conseguiram almoçar porque ela foi curada. E ela, como gratidão, pega para a sua vida. Vai agradecer a Jesus. Amém. Ela vai servir ao mestre, aos discípulos. Está na luta, está na prova. Não esqueça. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E Jesus é a vida. Amém. Isso é para quem crê. E eu creio que você crê. E quem crê diz? Amém. E aí, fechando essa parte aqui, olha o que acontece. A sogra de Pedro foi curada por um milagre extraordinário de Jesus. E aí, ponto nesse contexto aqui. Lembra lá do 37 que a fama de Jesus espalhou por toda a circunvizinhança? Sim. A igreja não saiu para evangelizar? Sim. Sim. Olha o resultado no 40. Após Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias os traziam, e eles curavam, impondo as mãos sobre cada um. Amém. A igreja diz? Amém. Contextualização rápida. No 37 eles foram anunciar, foram buscar aqueles problemáticos, aqueles em dificuldade. O que eles fizeram? Olha, se você tiver fé, tem um homem que cura, salva e liberta. Vem comigo. A Bíblia está dizendo que o resultado da pregação do Evangelho foi que uma multidão foi para a porta da casa de Pedro, aonde Jesus estava aguardando, já estava almoçando ou já tinha almoçado. Mas há um detalhe: esta multidão aguardou o pôr do sol porque ainda estavam debaixo da legalidade ou do legalismo.
Por que eles estavam debaixo da tradição? Porque eles esperavam passar o pôr do sol para depois serem curados por Jesus. Mas, segundo a própria Bíblia, em Mateus capítulo 12, versículo 8, a Bíblia revela: porque o Filho do Homem é Senhor, e quem crê diz amém. O próprio Jesus, em Mateus 12, 12, com os doutores da lei, ele pergunta: olha, quanto mais vale, o homem ou ovelha? O homem. E Jesus conclui dizendo: portanto, é lícito no sábado fazer o bem. E quem entendeu diz amém. Ponto. Deus seja louvado. Olha que algo maravilhoso que Jesus nos ensina, aquela multidão. E a Bíblia revela que Jesus, no meio da multidão, curou um por um. Ou seja, vamos orar como igreja, mas poderemos receber bênçãos individuais. Amém. Para dizer que Jesus cura. Aleluia. E a igreja diz amém. Todos estão maravilhados, aquela multidão, porque a igreja no 37 sai para pregar, no 40 todos vão lá atrás de Jesus e recebem a cura, um por um. Varão, 42, por favor. Sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e estavam para que não os deixasse. Olha que lindo. Lembra que a sogra de Pedro foi curada e passou a servir Jesus? Sim. Olha o que a Bíblia está dizendo. Jesus começou a fazer a obra após o pôr do sol. Ou continuou fazendo a obra após o pôr do sol, sim ou não? Sim. Tinha uma multidão, sim ou não? Sim. Ele começou a curar um por um, sim ou não? Sim. Fica subentendido que Jesus começou no pôr do sol até de manhã. Sim. Amém. Para dizer o seguinte: Jesus trabalha por mim e por você o tempo todo. Amém. Podemos dizer que ele começou no sábado de manhã, lá na sinagoga, almoçou, continuou trabalhando, de manhã ele foi para o monte orar, em missão, e agora a igreja, a multidão que havia sido contemplada com as bênçãos de Jesus, foi atrás dele, com um pedido maravilhoso. Sabe o que Deus queria? É o mesmo que nós queremos. A multidão queria o mesmo que nós queremos. Amém. Jesus, fique conosco. Não nos abandone. Não vá embora. Amém. A tua presença em Cafarnaum, em Marechaué, na nossa casa, nos traz a paz. Amém. Nos traz esperança, nos traz alegria, nos fortalece, nos reaviva. Essa é a palavra que a igreja agora está suplicando a Jesus para que Ele não nos deixe, que Ele seja o nosso pedido, o nosso desejo, para a honra e para a glória de Deus. Amém. Aí eu pergunto para a igreja, para finalizar: Nazaré tinha graça, tinha ou não tinha? Ele expulsou a graça. Nazaré ficou desgraçada, sim ou não? Sim. E quem está ligado diz amém. Amém. E só para quem está ligado, quantos querem para Nazaré, digam amém. E quem está ligado diz amém. Perceba, Nazaré nesse contexto não pode nada nesse contexto, depois melhor, depois pior. Mas nós queremos Cafarnaum, sim ou não? Sim. Em regra geral, no final da história, sabiam que todos, tanto Nazaré como Cafarnaum, depois de um tempo, levaram Jesus à crucificação. Receberam as bênçãos, o privilégio de milagre de Jesus, depois crucificaram Jesus. Mas fazia parte do plano da salvação. E essa igreja diz amém. Bom, e aí o texto está dizendo que Jesus dá uma resposta para eles. Qual a resposta final, Varão, por favor? Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também às outras cidades. Amém. Pois para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. O amém não foi tão proporcional ao acontecimento. Imagine aquela multidão, uns senhores, um cabelo, agora procurando Jesus. Olha, hoje eu enxergo porque o Senhor abriu meus olhos. Eu posso orar porque o Senhor restaurou a minha esperança. Qual é a sua gratidão por Jesus nesta manhã? Não precisa dizer, mas observe.
Agradeça constantemente por tudo que Deus tem feito na sua vida. Esse é o princípio. Como estudamos na lição, o caráter do amor. Que Deus os abençoe. Que Deus os guarde. E que a graça de Jesus continue sobre todos nós, para a honra e para a glória de Deus Todo-Poderoso. Obrigado, meus irmãos. Queridos, eu já convido aqui o quarteto novo para o louvor final. Saímos daqui com a grande certeza de que, mais uma vez, como em todos os cultos, tivemos um encontro maravilhoso com Cristo Jesus. Reconhecemos que temos lutas, temos dificuldades, mas é em nome de Jesus que vamos vencer todas as barreiras. A igreja de Nazaré tinha graça e jogou a graça fora. Mas aqui, Marechal Hermes, temos a graça e continuaremos com a graça e moraremos com a graça em nome de Jesus. Esse é o seu desejo, diga! Amém. Deus seja louvado. A sua entrega é total. Você não pode mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, me abraça e me diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor
diante da palavra que fortalece, que nos edifica e que nos reaviva. Há sempre a única esperança, a saber, Jesus Cristo. Ele prometeu voltar. E Ele vai cumprir essa promessa. E essa promessa tem complemento: buscar os escolhidos. E dentre os escolhidos, pela fé e pela graça, estamos nós e os nossos. Começando aqui um novo tempo, um novo momento, um novo reencontro com Cristo Jesus. Assim sendo, eu convido esta amada igreja, assim como a sinagoga em Cafarnaum, possamos proferir a poderosa oração que Jesus Cristo, o nosso Mestre, nos ensinou. Disse-lhe Jesus: quando vós orardes, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A igreja com a graça termina assim: o Senhor é o meu pastor, tudo eu posso. E se Deus é por nós, agindo Deus, conhecereis a verdade, e a vitória sempre será nossa pelo sangue de Jesus. E todos dizem amém. Queridos, está aí a porta de um quarteto novo para a honra e para a glória de Deus. Ao sair deste santo lugar, onde eu vim